Olá, nós vamos ver agora a baixa de ativos do imobilizado. Nós vamos fazer aqui desde o cálculo da aquisição desse ativo, que no caso é uma máquina, vamos fazer a depreciação, fiz um cálculo aqui também da perda por desvalorização, para o caso de você ter isso na prática, e aí nós vamos fazer a baixa desse ativo. O que significa a baixa? Nós podemos ter a retirada desse ativo do balanço no momento da venda, por exemplo, posso ter vendido ele e posso também ter descartado ele por falta de uso, porque ele não está sendo mais usado, porque ele se tornou obsoleto, né? Uma tecnologia que não se usa mais, que é muito antiga, ou então pela idade dele, né, não tem mais utilidade para a empresa, então pela prática a gente já não deve mais manter ele no balanço patrimonial. Então o que a gente precisa fazer o cálculo? Preciso fazer a primeira aquisição desse bem. Esse bem, pelo meu cálculo aqui, que nosso quadro é pequeno, mas nós temos aqui uma compra do bem por 90 mil, é uma máquina, e o valor de instalação dela é de 20 mil. Então, quando a gente registra no ativo, no imobilizado, você precisa acrescentar ao valor do bem todos os valores que você utilizou, você gastou para poder colocar ele em funcionamento. No caso aqui, eu tenho 20 mil de instalação, então somados deu 110 mil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a aquisição da máquina, saiu do banco aqui no caso. Ele fala que a venda foi à vista, mas a compra então também foi à vista, 110 mil a aquisição. Então no período seguinte você vai ter que fazer o cálculo da depreciação. Como a gente faz essa depreciação? Você utiliza baseado no valor de aquisição do bem, que é chamado de valor histórico, mais a instalação, e você faz o cálculo do valor residual, diminuindo esse valor residual. O que significa isso? Que depois do período de depreciação, que você já depreciou tudo o que é permitido por lei, você ainda pode de repente vender esse bem por algum valor, nem que seja para sucata. Também então ele é chamado de valor residual, então você pode reduzir ele na hora do cálculo da depreciação. Na prática, para você fazer esse cálculo do valor residual, você teria que ter um laudo desse cálculo, e no caso as empresas de pequeno porte, médio porte não costumam ter, não tem esse tipo de gasto, então é normal que não tenha. Esse valor você vai fazer dividido pela vida útil do bem, quer dizer, existe uma tabela onde a gente pode utilizar, né, que é permitido por lei, em quantos anos a gente pode depreciar o valor do bem. No caso dessa máquina, nós fizemos o cálculo e a depreciação dela ficou 20 mil no ano. Na prática, a gente ainda divide isso por mês e faz o cálculo da despesa da depreciação e da baixa mensal. Nesse caso, nós vamos fazer anual. Então, os 20 mil, nós vamos fazer primeiro a despesa de depreciação com a depreciação acumulada. Então, você fez o cálculo do lançamento, a despesa de depreciação é uma conta de resultado, ela vai para o seu ARE, quando tem o encerramento do período, e a depreciação acumulada vai para o seu balanço. Logo abaixo da máquina é uma conta redutora, você pode ver que ela não fica no lado do ativo, ela vai ficar no lado de uma conta redutora, por isso coloquei o menos aqui na frente. E ainda por fim, você pode ter a possibilidade de ter a perda por desvalorização, que a gente viu isso no outro vídeo, você pode procurar no outro vídeo lá, chamado de impairment também. A perda por desvalorização, você faz, o lançamento é muito semelhante à despesa de depreciação. Eu vou fazer na conta de resultado, no caso aqui 10 mil, já está estipulado no exercício, e uma conta que fica no ativo não circulante, também fica abaixo da máquina, no ativo mobilizado, de 10 mil. Então, eu tenho aqui o lançamento básico. Aí eu vou fazer essa primeira apuração, fiz aqui no ARE, né, uma apuração dos 20 mil referente à despesa de depreciação aqui, joguei para cá. E a perda por desvalorização, que também é de resultado, também veio para cá e já eliminei esses dois razonetes, ok? Aí no período seguinte você vendeu
Desculpa. E aí no período seguinte, você vendeu essa máquina pelo valor de 100 mil à vista. Ok, nesse caso, nesse exercício, você está vendendo essa máquina. Você poderia não vender e só dar baixa por não estar utilizando. Seria um cálculo muito semelhante, mas a gente já vê isso aí depois. Como você faz? Abra um razonete de resultado na venda de ativos. Porque resultado, eu não sei se é ganho, não sei se é perda, então eu coloco só resultado. Abrir o razonete, assim, no plano de contas também, no programa de contabilidade também, você vai abrir o resultado e aí você vai lançar todos os gastos referentes que você ainda tem referente a essa máquina. Então, eu vou dar baixa na máquina, joguei para o lado de cá e ele vem aqui. Eu tenho que dar baixa, no caso, eu vou fazer a venda dela, né? No caso da máquina, primeiro você vai receber esse valor. Eu tenho que fazer o recebimento dos 100 mil. Preciso dar baixa na depreciação acumulada também, que é esse lançamento. Você fez para cá. E a perda por desvalorização, a mesma coisa. Você vai ter que fazer a baixa dele e jogou para cá. Então, todos os gastos, todos os lançamentos que você tinha referente à máquina, você vai ver que vai ter que eliminar. Ó, a máquina não vai existir mais, não vai ter mais despesa de depreciação acumulada, eu não tenho perdas, nada que lembre a máquina dentro do meu balanço ou dentro do meu resultado. Vai estar todos dentro desse razonete. Puxei os saldos aqui, então o saldo que ficou a maior, eu vou fazer o lançamento, os 20 fazem o complemento para dar os 130, e os 20, então, ele vem para o ganho na venda dos ativos. Então, fiz o lançamento do ganho, e aí vou fazer o encerramento, retiro do ganho e vem para o meu ARI no meu encerramento. O que significa que se veio para o ARI, significa que você vai ter que colocar lá na sua DRE. Na DRE, quando você tem ganho de venda de ativos, não vai lá nas receitas, junto com receita de vendas lá em cima. Você vai fazer uma receita, assim como você pode ter prejuízo, também fica abaixo das despesas. Isso a gente vai ver lá na teoria e eu anexo depois. Tem o encerramento e no caso, por exemplo, se eu tenho a baixa da máquina e eu não vendi ela, simplesmente esse lançamento não iria existir, os 100 mil daqui e a entrada aqui no banco. Todos os demais lançamentos, que é de máquina, né? Vou dar baixa na máquina, da depreciação, na perda por desvalorização. Então, todos esses eu continuo lançando, a não ser a parte da venda. É claro que o lançamento vai ser o contrário, não vai ser um ganho, vai ser uma perda, que também você pode lançar lá na DRE, ok? Então, assim a gente encerra a baixa dos ativos imobilizados.